Olá, meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. A nossa reflexão hoje tem o título de O que é Deus? Essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta para os Espíritos o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, acima de toda inteligência que há na Terra ou fora dela, existe a inteligência de Deus. Tudo que existe no universo é pela vontade de Deus. É ainda muito difícil para a gente falar sobre Deus. Nós não temos ainda entendimento para ter um conceito de Deus em definitivo. Por isso, em cada fase de nossa existência, nós o entendemos de uma maneira diferente. À medida que evoluímos, vamos complementando aquilo que nós começamos a entender. A ideia de Deus vai variando de acordo com a evolução de cada criatura. É muito difícil um ser limitado como nós tentarmos entender um ser ilimitado como Deus. Mas por isso vamos ficar neste momento com a definição de Jesus. Como dizia Chico Xavier, a maior definição que neste momento podemos entender de Deus nos é dada por Jesus, quando ele nos diz Pai Nosso. A ideia que nós tínhamos de Deus antes de Jesus era de que ele era um Deus, um ser vingativo, ou a gente fazia sua vontade ou seríamos punidos. Era um Deus de guerra, de sacrifícios. Jesus nos mostrou que Deus é amor. Por isso disse, Pai Nosso, Pai de todos nós. Deus é justiça, perfeição. Jesus nos mostrou que todos somos iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas, que somos nós. Agora, a gente já consegue entender um pouquinho que o nosso objetivo é a evolução, a ampliação de nossa consciência através do conhecimento. E quando construímos esse conhecimento, nós ampliamos nossa compreensão de pessoas, de natureza, das coisas, de nós mesmos, do universo e, consequentemente, de Deus. Vamos entendendo a harmonia de tudo que existe. Se ainda há aqueles que não creem na existência de Deus, é por pura vaidade, orgulho, pois até a ciência hoje já nos diz que não há efeito sem causa, e Deus é a causa primária de todas as coisas. Na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, Kardec fala assim: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Há um texto pequeno de Meimei na obra Ideias e Ilustrações, psicografada por Chico Xavier, que ilustra bem essa resposta dos espíritos. Ela conta que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor, com tanto carinho certa noite, que o rico chefe da grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando se nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem escreveu? Ele responde: pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca,
E mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser obra do homem. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Não há dúvida de que só o orgulhoso e tolo homem pode negar a existência de Deus. Mas isso também é passageiro, né, pessoal? Pois todos um dia o encontrarão. Deus está em todos nós. Ele é universal, não está restrito a uma religião, a um país, a um planeta. Ele está no universo. E como diz Leon Denis, há coisas que de tão profunda só se sente, não se descrevem. Mas agora, falando de nós, como está a nossa relação com Deus? É uma relação de fé, de confiança? O apóstolo Paulo, quando estava preso, escreveu em uma de suas cartas: tudo posso naquele que me fortalece. Ele queria dizer que se sentia fortalecido por Jesus e que desta forma ele conseguiria enfrentar qualquer adversidade na sua vida, até mesmo a prisão. É essa fé, essa confiança que devemos ter com Deus. Essa relação de pai e filhos, ela vai sendo entendida por nós à medida que nós vamos nos aproximando mais dele, com entendimento e sabedoria da nossa parte. Ter um relacionamento com Deus é ter um bom relacionamento também com aqueles que caminham conosco, porque ninguém consegue amar a Deus e não amar os seus iguais, que são as criaturas de Deus. Por isso Jesus disse que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então agora eu queria ler para vocês a prece de Cáritas, para que a gente possa, no finalzinho dessa conversa, ficar com essa prece que fala tanto ao nosso coração. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Que Jesus possa nos fortalecer sempre em seus passos para que conheçamos a Deus assim como Ele conhece e que um dia sejamos um com Deus, assim como Jesus. Graças a Deus, que tenhamos uma boa semana. Fiquem em paz.